Olá, pessoas fabulosas, tudo bem? Estou eu aqui para mais um vídeo falando de superação com embasamento bíblico, falando de superação embasada nas coisas de Deus, certo? Então, hoje eu não trouxe um versículo para ler para vocês e nem falar sobre um versículo específico, mas o que eu vou falar para você, se você for pesquisar depois, você vai perceber que está na Bíblia, faz parte dos ensinamentos daquilo que está escrito na Bíblia e nós aqui muitas vezes negligenciamos, certo? Buscamos em outros lugares coisas que estão ali à nossa disposição de uma forma tão simples que a gente acaba ignorando muitas vezes, certo? Então, o tema do vídeo de hoje é um testemunho, tá? E o tema que eu escolhi foi: Deus fala com você? Deus fala comigo, tá? E o testemunho que eu vou te contar agora foi algo que aconteceu em 2009 e foi a primeira vez que eu ouvi nitidamente a voz de Deus. É indescritível. Não tem como explicar, né? Uma coisa... Não tem como explicar, mas enfim. O que aconteceu? Lá em 2009, eu estava passando por vários problemas e muitas dificuldades emocionais. Muitas mesmo. Estava no ápice da codependência. Acontece que eu não sabia até então o que era codependência, certo? E naquele ano, em 2009, eu me deparei com esse nome, codependência. Descobri que eu era uma codependente, lendo muito a respeito. Depois que eu descobri, eu fui ler, fui pesquisar, fui atrás de entender tudo, li tudo que eu pude. Busquei grupos de mútua ajuda, enfim, várias coisas que eu estou sempre falando aqui nas redes sociais para vocês, tá? Acontece que quando eu fui estudar sobre a codependência, foi como se tivesse saído uma venda dos meus olhos. Eu compreendi por que eu me comportava, por que eu fazia escolhas, por que eu tomava decisões tão malucas. Por que eu fazia escolhas tão insensatas? Por que eu agia de forma tão impulsiva quando se tratava dos meus relacionamentos e das coisas que envolviam relacionamento? Eu não estou falando só de relacionamento amoroso, tá? Eu estou falando de relacionamentos de um modo geral. Então, quando eu li ali, estudei tudo sobre codependência, eu compreendi por que eu fazia tantas escolhas erradas e por que eu me sentia caminhando num caminho contrário ao meu propósito de vida. Por que eu vivia negligenciando os meus valores, tomando decisões que logo em seguida eu me arrependia de ter tomado? A verdade é que naquela época eu ainda não entendia muito bem o que era, eu não sabia, né, sobre propósitos, valores. Isso é coisa que eu fui aprender depois com o coach, lá em 2012. Mas enfim, é uma coisa que é inerente, né? Essa questão de propósito, essa questão de valores, isso tudo é conhecimento divino. Tem na Bíblia, tá? Com outros nomes, claro, algumas coisas. Mas enfim, e ali eu compreendi, certo? E as coisas começaram a clarear. Mas uma coisa é você compreender, outra coisa é você se superar, certo? Porque os sentimentos e os comportamentos que a codependência gera em nós, eles são inconscientes. A gente age no impulso, sabe? A gente age como se fosse... É aquela coisa meio animal mesmo. Você age no impulso quando vê, já fez e depois se arrepende e vive uma vida louca. Era dessa forma que os meus relacionamentos aconteciam. Assim, como eu falei pra você, eu sentia que na minha vida tinha um propósito, certo? Não era com esse nome, mas eu sentia que tinha algo mais na minha vida. Eu fui uma criança muito inteligente e logo em seguida uma adolescente muito esforçada para tudo que fazia, então acabava que eu me diferenciava. Mas ao mesmo tempo que eu era tão inteligente e assim dedicada nas coisas que eu fazia, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Um vazio, uma necessidade que eu não sabia explicar. E já era a bendita da codependência, né? Porque a codependência, o que ela gera em nós? Ela gera necessidade insana de autoafirmação. É um negócio insano mesmo, que só quem já viveu vai compreender. Se você não tiver vivido isso, dificilmente você vai entender o que eu estou dizendo, mas enfim, né?
Se você não viveu, você deve ter alguém aí no seu convívio que passa por isso. Presta bem atenção nesse vídeo, não deixe de assistir até o final, tá? É muito importante. Então, como eu estava dizendo, a codependência gera em nós uma necessidade de autoafirmação. E essa necessidade insana de autoafirmação ferra com a nossa autoestima e, consequentemente, atrapalha os nossos relacionamentos. Nós não conseguimos manter relacionamentos saudáveis, relacionamentos onde haja reciprocidade, onde haja respeito ao livre-arbítrio do outro, certo? A gente não consegue. Por quê? Porque nós não conseguimos nos interessar por aquelas pessoas que nos amam de forma assim incondicional, tá? Aquelas pessoas que estão no nosso convívio, a nossa família, que mesmo com toda a confusão que existe nas famílias algumas vezes, né, tudo por conta dessas benditas necessidades que o ser humano possui, que podem ser resolvidas, inclusive podem evitar depressão, ansiedade, todas essas coisas aí, tá? Mas então, meus relacionamentos eram muito conturbados porque eu não conseguia valorizar as pessoas que me amavam, as pessoas que se importavam comigo, eu só conseguia enxergar o defeito dessas pessoas. Eu não conseguia enxergar o que elas tinham de bom e o que elas me faziam de bom. Eu só conseguia enxergar o que elas não faziam por mim, entende? Então, o que eu buscava? Eu buscava me autoafirmar, eu buscava suprir essa necessidade que tinha na minha alma através das pessoas erradas, ou seja, não que as pessoas fossem erradas, mas eu buscava naquelas pessoas que não estavam disponíveis para mim, que não estavam disponíveis emocionalmente por algum motivo, certo? Ou então que até gostavam de mim, mas não na intensidade que eu queria que elas gostassem, porque a codependência gera em nós uma ânsia de ver a pessoa te colocando em primeiro lugar, sabe? É incrível, é insano. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu quero chegar logo na parte que eu falo do depoimento, tá? Do que Deus fez na minha vida, do como Ele falou comigo a primeira vez. Então, eu segui minha vida buscando suprir essa minha carência, essa minha necessidade nas pessoas que estavam indisponíveis para mim, tá? Nas amizades, enfim. Eu só conseguia valorizar... deixa eu te explicar, mais ou menos assim. Aquelas pessoas que me amavam, que eu não conseguia enxergar isso, certo? Era como se elas eu já tivesse ganho, sabe? Elas já gostavam de mim. Então, o meu trabalho, o meu foco tinha que ser conquistar aquelas que não tinham sido ainda conquistadas, aquelas que não gostavam tanto assim de mim. Era mais ou menos isso, é meio louco, né? Por isso que eu digo que só quem já viveu pode entender. Então, vivia tendo paixões platônicas. Desde os meus 11 anos, eu lembro que a primeira pessoa, com 11 anos eu tive minha primeira paixão platônica e era por um rapaz que era bem mais velho que eu, que era impossível de ele olhar, de sequer olhar para mim. E ali fui carregando, né? Nós colecionamos frustrações quando nós somos codependentes, quando alimentamos esse sentimento em nós, tá? Eu acredito que se você identificar que você tem essa necessidade de autoafirmação, certo? Essa necessidade que de alguma forma não te foi suprida na infância. Se você consegue identificar, e é esse o meu papel aqui, eu quero te falar, te mostrar para você identificar e superar. Se você identifica, você se entende melhor, você busca o autoconhecimento necessário, você busca se desenvolver para não viver essa vida louca que eu cheguei a levar até os meus 36 anos de idade, tá? E é bem assim, a gente fica atrás das pessoas, correndo atrás das pessoas, paixões platônicas, enfim, amizades que viram as costas, amores impossíveis e tal, e toda essa questão, e aquelas pessoas que amam a gente, inclusive os amores que estão ali apaixonados por nós, a gente não quer. Por quê? Porque a nossa luta é provar para nós mesmas diariamente o quanto que nós somos importantes, o quanto que nós somos maravilhosas, o quanto que nós somos necessárias na vida das outras pessoas. Por quê? Porque no fundo o que uma pessoa codependente busca é ser amada, protegida, se sentir segura. De alguma forma, lá nos primeiros anos de vida, ela não sentiu isso, ela não teve isso. Ela acredita que ela não teve.
certo? A maioria dessas pessoas são pessoas que são filhos de adictos ou filhos de pais que foram negligentes por algum motivo, filhos de pais separados, enfim, né? Filhos de filhos de filhos que passaram pela mesma situação. É uma coisa louca mesmo. Então, aí eu cresci com essa necessidade, certo? Quando que chegou o ponto-chave, onde Deus falou comigo e me mostrou que eu ia ter que superar aquilo, que eu ia ter que entender que só Ele poderia suprir as minhas necessidades, essas necessidades emocionais que eu carregava comigo, essa necessidade de proteção, de amor, de me sentir aceita, de me sentir cuidada, sabe? Foi no momento em que eu estava no fundo do poço, em 2009, literalmente no chão, jogada no chão. Foi uma noite terrível, eu estava chorando muito, desesperada, questionando a Deus, lutando com Deus mesmo, sabe? Parecia que eu estava lutando com Ele mesmo. E eu lembro que eu chorava dizendo assim: meu Deus, por quê? Por quê, Pai? Por quê que o Senhor não me atende? O Senhor me dá tudo o que eu peço. O que eu lhe peço, Senhor? Se eu lhe pedir dinheiro, o Senhor me dá. Se eu lhe pedir promoção, o Senhor me dá. Se eu lhe pedir carro, o Senhor me dá. Por que o Senhor não me dá os meus relacionamentos felizes? Por que o Senhor não muda essas pessoas, meu Pai? Por que o Senhor não faz elas entenderem o quanto que eu sou importante? Por que o Senhor não faz elas enxergarem o quanto que elas são egoístas? O quanto que elas estão olhando só para elas, meu Pai? Por que o Senhor não faz elas enxergarem o quanto que eu me esforço para ser um ser humano melhor a cada dia? O quanto que eu me esforço para ser a pessoa, enfim, né? Então, eu estava ali desesperada, chorando muito. E assim, foi uma noite de luta, como eu falei. E teve um momento que eu cansei, né? Fui vencida pelo cansaço. E eu lembro que eu estava ali, como eu falei, literalmente no chão. Eu estava jogada no chão da sala de casa. E na hora que eu cansei, eu me enrolei todinha, sabe, ali naquela posição fetal. Então, me enrolei todinha ali e fiquei pensando, fiquei quieta por alguns minutos. E aí eu ouvi nitidamente a voz de Deus, nitidamente, e foi incrível. Eu ouvi Ele respondendo os meus questionamentos da seguinte forma: filha, eu queria muito te dar o que você está me pedindo, eu queria muito poder satisfazer aí o teu desejo, mas filha, eu não posso te dar pessoas. Às pessoas, assim como a você, eu concedi o livre arbítrio, e nem para que elas venham a mim eu tiro isso delas. Cara, foi incrível aquele dia, foi incrível, incrível. Eu lembro que, nossa, foi sobrenatural. E aí ao mesmo tempo que eu tava ali muito cansada, foi como se... Foi o Espírito Santo mesmo, porque foi como se eu recuperasse as minhas forças, sabe? Eu me levantei dali, enxuguei as lágrimas, levantei as mãos para o céu e agradeci a Deus pela resposta que Ele me deu, porque aquilo ali girou uma chave total na minha mente. Eu entendi que só Ele poderia me suprir, que só Ele nunca ia me abandonar, que só Ele nunca ia me decepcionar, que só Ele nunca iria fazer com que eu me sentisse frustrada, abandonada. Só Ele, porque seres humanos são seres humanos, todos nós erramos, e que eu não tinha direito de querer interferir no livre-arbítrio de ninguém. Então, a partir daquele dia eu decidi que eu ia colocar o meu foco nele, em Deus, que eu iria buscar conhecer mais de Jesus, que eu iria buscar estar cada dia mais conectada com Ele, e que eu iria me desprender das outras pessoas. Não que eu iria, olha só, não que eu iria dizer para todas as pessoas: explodam-se, ferrem-se, se vocês não querem gostar de mim. Não, as coisas de Deus não são dessa forma, certo?
Eu decidi naquele dia que eu iria aprender a respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas e que eu iria trabalhar em mim o entendimento de que o que elas pensam, sentem e querem não tem a ver com quem eu sou. Entende? Que não é por minha causa, não é porque eu não é porque eu não fosse suficiente, não era porque eu não fosse uma pessoa merecedora, era porque simplesmente elas tinham o direito de escolher a vida que elas queriam levar. E foi isso, foi assim que Deus falou comigo a primeira vez. Foi incrível, incrível, e desde lá Ele está sempre falando comigo e eu busco ser a cada dia um ser humano melhor. E eu entendo que isso não é mérito, é obrigação de todos nós que somos filhos de Deus, porque foi por isso que Jesus veio, para nos ensinar a sermos filhos que representam bem o Pai aqui na Terra. É isso. Eu espero do fundo do meu coração estar contribuindo com a sua superação e com o alcance do seu sucesso. Para quem é da minha lista VIP de e-mail, eu vou enviar o texto que eu escrevi para fazer esse vídeo, tá? Eu não falei nem a metade aqui no vídeo, porque depoimento tem que ser uma coisa assim muito natural, certo? E aí eu não queria ler, mas eu vou enviar o texto para quem está na minha lista VIP do WhatsApp. Se você, aliás, para minha lista VIP de e-mail, se você não está e quer participar, me chama no direct do Instagram, tá bem? Beijo, tchau!